Fala pessoal, boa noite. Hoje aqui mais uma live com o André Pérsia. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou compartilhar a live aqui com algumas pessoas. Lembrando que toda terça-feira a gente tem a nossa live e tá chegando também o dia da nossa imersão com o André Pérsia. É isso mesmo, a imersão é de 7 dias no Hotel Fazenda Bandeirantes. Lorena, boa noite. Vai ser uma imersão top, uma imersão muito top. Vale a pena demais participar dessa imersão. E com certeza aí vai ser um divisor de águas. Vou mandar aqui a live para algumas pessoas, compartilhar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, o André vai entrando. Acho que eu entrei faltando uns 2 minutos ainda. 7:02. Como tá bom aí, Lorena? Tô compartilhando aqui a live. André, chegou aí. Olá, boa noite. Fala, André. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. E você? Estamos aí, mais uma terça-feira nessa maratona de live. Estava numa Sim, live agora há pouco, o pessoal de Portugal aí. com certeza. Foi muito boa, muito bacana. Quem puder Rompeu depois lá mais de 1 hora. assistir, assista. Fizemos 1 hora e 10 minutos. Hoje nós De- vamos descontar aqui na live aqui. descobri que os nossos amigos de Portugal também vão para a cama comigo e eu não sabia. Tem que explicar isso, né? É, o Isso pessoal é muito tá, bom. tava conversando com uma pessoa lá de Recife. E ela também fala que é sua fã, acompanha, sempre vai pra cama com você também à noite. Pois é, Falei, pô, agora nós vamos aproveitar e participar da imersão para você, né? pois é. Conhecer pessoalmente o André e realmente poder aprender mais na prática lá Mas as técnicas de linguagem hipnótica. vamos fazer a piada completa, né? Já que você vai sempre para a cama comigo, vai ser uma semana onde você vai entrar em transe o tempo todo comigo. Então, É, literalmente, exatamente. É só uma semana ali que você vai poder ficar ó, livre. E André, como é que foi? O que vocês debateram na live de Portugal aí? há muitas coisas sobre a questão da conduta dos terapeutas, da imposição de mapas, né? Que muitas vezes o terapeuta ele impõe o seu próprio mapa para o cliente. Isso é uma coisa muito importante, porque o cliente ele é diferente. E uma questão que o Thiago fez que eu achei muito interessante que muitas vezes o terapeuta ele tem suas próprias dores, suas próprias questões pessoais, e muitas vezes a fala do cliente traz isso à tona, né? Alguma questão pessoal. Isso é inevitável, vai acontecer, mas nós temos que ter o treinamento, o trabalho conosco próprios, né? Para que isso seja minimizado, porque nós somos seres humanos, nós ouvimos coisas, nos sensibilizamos. Ele até me questionou se o terapeuta, se na minha visão, se o terapeuta, quando ele se emocionar com alguma coisa, se ele deve segurar a emoção, ou se ele deve expressar a emoção. E a minha resposta foi que eu acho que tanto faz se ele vai expressar ou não, ele tem que estar Deixa no fluir, né? controle. Ele tem que estar no controle. Eu acredito, André, acredito numa terapia humanizada, né? Tanto que É, logo assim que eu exatamente. comecei, eu estava ainda me formando em psicologia, eu já tinha decidido por uma abordagem mais humanista, ou seja, que é aquela onde o terapeuta ele faz questão que o cliente entenda que ele é um ser humano igual a ele, né? Que ele é um ser humano e que tem Exatamente. emoções e tal, mas ao mesmo tempo também o cliente ele precisa sentir segurança do terapeuta. Se o terapeuta ele se descontrola ou mostra muita fragilidade, que é diferente de demonstrar emoção, né?
isso também pode ser prejudicial. Então, são questões importantes, né, de se debater. O que você acha disso? Passar segurança, né? Porque a pessoa está ali, ela procurou aquele atendimento, aquele terapeuta, aquele profissional, justamente porque ela viu ali a credibilidade nele, né? E viu nessa pessoa alguma forma, vou usar a palavra esperança, mas de ajudar ela a resolver aquela situação que ela foi buscar, né? Se de repente ela não encontra isso, fica uma terapia frustrante, né? Frustrada. A segurança que o cliente precisa ter no terapeuta independe se ele demonstra ou não emoções, né? Porque existe uma parte do mito, vem da influência da psicanálise, onde o terapeuta ele fica lá atrás do sofá, o cliente na psicanálise clássica nem olha para o terapeuta, né? O terapeuta ele fica de costas para o terapeuta, ele não tem que olhar para o terapeuta. Nas abordagens mais humanizadas, não, você olha para o terapeuta é um indivíduo que está ali. Acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a questão não é se você demonstra ou não, é se você, independente de uma emoção, de um dia que às vezes o terapeuta está doente, está sensível por alguma questão, se apesar disso ele continua demonstrando competência, autoridade, vamos dizer, né? Assim, no sentido dele ter o domínio. A autoridade não é só quem sabe o assunto. A autoridade é quem tem domínio. Eu acho que mais do que quem sabe o assunto é quem tem domínio. Né? As pessoas sentem segurança, sabe que o terapeuta ele vai dar o jeito dele lá de conduzir, de retomar o processo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Isso se treina. Segurança. Exatamente. Segurança é uma coisa que a pessoa vai pegando essa habilidade no decorrer ali do trabalho, né? Nos atendimentos que ela vai fazer. É uma situação que eu vejo muitas pessoas que me procuram, me perguntam direto. É justamente pessoas que já fizeram treinamento, que já fizeram curso, mas falam, nossa, Cleiton, eu não tenho segurança em atender, sei lá, eu tenho receio. Eu falo assim, pô, então aí você pergunta faltou onde? alguma coisa, né, André? Onde você tem? Você guarda na sua bolsa aí? Você tem isso? Né? O meu fazer medo, uma terapia, né? Fazer um processo de terapia para terapeutas. Na verdade, faz algum sentido isso, porque hipnose é uma habilidade específica, ainda mais essa que a gente faz, que além de hipnose, você ainda combina PNL, desenvolve competências que você nunca aprendeu em nenhum curso, nenhuma outra coisa. Então, tudo aquilo que a gente não tem experiência, nós começamos primeiro com a chamada competência consciente. Primeiro é incompetência consciente. Você é incompetente, você sabe que você não sabe, mas sabe que tem uma coisa para saber. Segunda fase da aprendizagem é a competência consciente, onde você vai aprendendo as ferramentas, vai dominando essas ferramentas. Mas ainda é necessário estudar, acompanhar um roteiro, falamos de roteiro, uso ou não de roteiros, né? Como fazer, devemos usar roteiro, não usar roteiros, né? Eu também não vejo nenhum problema se usar roteiro, porque eu mesmo uso às vezes algumas coisas assim, mas isso não me tira a maestria da coisa que vai além do roteiro. Então, a competência consciente, você ainda precisa ter controle ali nas mãos. E aí você vem depois na competência inconsciente, que é quando inconscientemente você é competente, a coisa se produz ali. Hoje eu acho que a maioria do que eu faço, né? Que é mais ainda, né? Porque a maestria vai além da competência inconsciente. Não só você é competente inconsciente, ou seja, você não precisa ficar pensando, como você ainda faz arte. Você ainda surpreende, você ainda cria coisas, né? Além de ser capaz de fazer intuitivamente, você ainda faz brilhantemente. Aí você entra na maestria, e isso precisa de treinamento, não tem jeito. Né? Tudo que é habilidade específica necessita de treinamento. A pessoa precisa treinar, ninguém nasce assim. Tem gente que pensa que eu vou ler todos os livros sobre esse assunto. Leia, acho que tem que ler mesmo. A gente precisa ler muito mais do que está lendo, com certeza. Mas não é cognitivamente que você vai resolver a sua segurança. É com a prática, com a competência. Igual dirigir um automóvel. Quanto mais você dirige, melhor você dirige. Igual tocar um instrumento musical. Quanto mais você toca, melhor, mais seguro você toca. Bom, já vai ter uma dica, né, André? Porque, assim, a pessoa que quer trabalhar como terapeuta, que quer com hipnose, inevitavelmente tem que ir para a prática. Né? Vai ter que ter um momento ali que você vai ter que atender. Por mais que a pessoa não cobre, não vai, sei lá, fazer uma cobrança naqueles primeiros momentos ali, mas tem que atender. O receio das pessoas justamente é isso. Elas ficam no não atender. Mas eu não sei se eu vou dar conta. E não vai lá e faz. Olha, acho que
tudo na vida tem que ter um começo. Eu vou confessar uma coisa para você, né? Vai soar engraçado isso que eu vou dizer. E mas não é brincadeira, não, é sério. Toda vez que eu vou atender hoje uma pessoa, eu não tenho a menor ideia se eu vou ou não dar conta. Mas eu confio na minha experiência e que ela vai me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Eu não tenho como prever, do ponto de vista da previsão, né? As pessoas ficam querendo prever o final de uma É, consulta que nem começou, né? O final de uma indução que ela nem começou ainda. A pessoa fica querendo prever. Eu entendo, a intenção positiva é boa, ela quer ter controle, quer fazer um bom trabalho, ela quer dar conta do trabalho. Mas eu não me lembro onde que eu já ouvi isso, não sei se foi o Bandler, já não sei mais, né? Se foi o Tom Best, que já faleceu e tal, grande amigo meu, que estava na PNL desde o início também, né? Foi um dos primeiros alunos do Bandler, do Grinder, americano, foi um trainer, meu segundo trainer, assim, da minha segunda formação de trainer. Acho que a questão não é se tem buraco na estrada, é a capacidade de retornar sempre para o caminho certo. Eu acho que essa é a grande história. É a capacidade da gente voltar para o caminho, porque eu, com toda a minha experiência, com toda a tranquilidade que eu tenho para fazer, porque eu sou muito tranquilo para fazer hipnose, indução hipnótica, tem momentos que eu estou conduzindo e que eu sinto que não é bem aquilo. E aí eu vou voltando o processo, né? Eu vou centrando, eu vou achando, eu vou calibrando, percebendo, vendo o feedback do cliente, o que está acontecendo. Então eu vou voltando para o caminho certo. Acho que essa é uma das maiores habilidades, a habilidade de voltar para o caminho certo. Né? O avião ele passa 99% do tempo total, cara. corrigindo a rota. Né? E Tempestade, essa vento, habilidade ele volta. e essa habilidade não tem roteiro, né, André? Você tá ali É, fazendo uma indução, não tem que é, ficar ali lendo, nossa, errei isso é. aqui, agora eu vou... É simplesmente Nós, você estar ali internalizado. nós até debatemos essa questão do roteiro, e eu coloquei para ele, né, que o aluno que nunca fez curso nenhum, nunca fez nada, no meu livro mesmo, que os participantes ganham, né, Hipnose Sem Segredos, né, existem 20 roteiros, mas não são roteiros rígidos como na hipnose clássica, são sugestões de caminhos, eu diria assim, que Sim. nitidamente eu digo o tempo todo que eles não têm que ser usados necessariamente palavra por palavra, ali é uma sugestão de um caminho, né, que a gente oferece. Né? Então, é algo para orientar a pessoa. E eu disse hoje para ele, falando, debatendo essa questão do roteiro, que eu disse que, no meu entender, o iniciante ele pode usar um roteiro, mas a prioridade é o cliente. O roteiro não pode ser mais importante do que a pessoa que está ali, as reações que aquela pessoa está tendo ali. Porque às vezes o roteiro não te pede para fazer uma coisa, mas a sua calibração, a percepção do cliente te faz perceber que é necessário fazer alguma coisa que não está no roteiro. Então isso tem que ser Não, e é, prioridade. E o objetivo deve ser se livrar dos roteiros o quanto antes. É você praticar, usar, sim. praticar para desenvolver aquilo que eu tento ensinar no curso, não sei nem direito como, que é a intuição hipnótica, né? Aquilo de você intuir e deixar fluir. Mas até assim, até comigo, depois que eu comecei a aprofundar mais na engenharia mental, até fiz um atendimento semana passada, já estou com um cliente já, amanhã vai ser o quarto atendimento dele. E assim, a coisa É. flui muito naturalmente. Eu sempre utilizo outras técnicas e tal, Uhum. mas quando passei a utilizar a engenharia mental mesmo, a questão da forma como você trabalha, vem muito essa questão mesmo, sabe? Você está ali conduzindo uma indução e a coisa vai vindo, você vai costurando. Por quê? Das etapas que você falou, eu leio todo dia, eu pratico todo dia. Exatamente. Então, assim, Quem a coisa vai faz isso surgir. todo dia consegue fazer. Eu tenho A alunos informação vai também surgir. que têm excelente sucesso, porque fazem aquilo que eu disse para fazer, que é ouvir, praticar, transcrever as induções. Volta e meia você compartilha lá no grupo, né, algum Sim. texto que você transcreveu. O último ficou ótimo, inclusive, ficou muito bom. Eu falo, e até o último atendimento meu da semana passada foi assim, para mim foi um dos melhores que eu fiz, porque foi muito natural, sabe? Foi muito espontâneo, a coisa foi indo. Eu já tinha todas as informações do cliente, tudo assim, sabe? É. Anamnese, então, as metáforas dele. Então você vai, como você falou, você vai construindo aquela estrada, desviando dos buracos. Então vai Nós surgindo. até debatemos muito a questão, né, que volta e meia a gente está voltando nessa questão, mas é importante voltar, que é o termo engenharia mental, que algumas pessoas às vezes ficam se perguntando por que eu uso, né? E hoje eu acho que eu dei a Sim, melhor explicação, eu acho que a live lá de Portugal também vai ficar disponível, né,
também fica, não Vou fica? baixar ela aqui. Pois é, Fica, é bem fica. legal, porque eu acho que eu dei a melhor explicação de todos os tempos, né? Porque eu tive uma influência muito grande do Richard Bandler, só que o Richard Bandler, ele tem uma filosofia muito dele de fazer o melhor e, de preferência, nunca mais você precisa ver aquele cliente na vida, né? Então, assim, você dá o seu melhor, faz uma mega epifania, cria uma mudança estrutural profunda, entorta lá o efeito catástrofe, o problema da pessoa, mas se o cliente não quiser te procurar muito mais, você deu o melhor naquilo ali. E eu expliquei lá na versão por que é engenharia mental. Porque, embora eu tenha muita influência dele, porque ele originalmente já combina PNL com hipnose, e por isso que isso me encantou de fazer a coisa dessa maneira, eu comecei, por ser psicólogo, por ser terapeuta, né, hipnoterapeuta, perceber que nem todo cliente você pode fazer uma intervenção, virar as costas e ir embora. É que existem alguns clientes que é necessário fazer um acompanhamento, fazer um processo. Por mais assim que ele tem toda uma história que o mínimo é o melhor, eu também acho que quanto mais rápido, melhor. Hoje existe uma necessidade de rapidez pelo mundo que nós vivemos. Eu também acho que a gente tem que ter soluções mais otimizadas para as pessoas. Mas existe um processo que pode ajudar. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm medo, que têm fobias, que não é uma única técnica que vai resolver. Algumas pessoas têm algumas questões que elas acontecem em vários contextos diferentes. Então, nem sempre dá, por mais que você generalize de sugestão, não dá muitas vezes para, numa única indução, cobrir todas as expressões daquele problema. E aí eu comecei a me perguntar como eu poderia fazer isso, só que prolongado, dentro de um processo de tratamento. O que o aluno precisa treinar, estudar, praticar nesse universo de coisas? Eu devo ter sido uma das pessoas que mais estudou o Richard Bandler. Eu fiquei anos estudando sem ele, só com o material dele, depois fiz 9 formações com ele. Então comecei a modelar muito do que ele fazia, os elementos que ele usava, as sugestões do que eu aprendia nos cursos com ele, e fiz todos os cursos, né, disponíveis dele, principalmente os mais modernos, engenharia mental, design human engineering, engenharia mental é meu, né? Ele tem design human engineering, repadronagem neurohipnótica, hipnose e educação para mudanças terapêuticas, um monte de coisa, tudo que ele inventou eu fiz, PNL avançada terapêutica que eu fiz em Londres 2 vezes e tal. Então eu comecei a estudar como prolongar isso e treinar, porque assim, eu via que eu conseguia fazer, né? Mas eu já tinha muita experiência, eu já conseguia Uhum. fazer, mas eu fiquei me colocando em segunda posição, né, como a gente chama em PNL, no lugar daquela pessoa que nunca viu nada, mas quer começar e quer ter um efeito parecido. Então eu comecei a decompor o processo, estudar o processo, né, perceber o que ele e outras pessoas diziam que era importante. Eu não trabalho só com Bandler, eu trabalho com Bandler, tem coisas da Sofia Bauer, tem coisas de várias pessoas, inclusive do Brasil, de fora do Brasil, do Marlos Ferreira, de outras pessoas na minha formação. E eu vou juntando uma série de coisas que eu acho que são importantes para justamente criar um curso de trabalho com pessoas. E aí eu achei interessante chamar de engenharia mental, porque eu acho que é uma engenharia. É um mapeamento de processos estratégicos. E justamente o mapeamento e o trabalho sobre esses processos estratégicos é que eu acho que faz o sucesso acontecer. Assim, tudo bem, eu tenho dias que eu estou muito inspirado, mas eu te digo uma coisa, Cleiton, mesmo nos dias que eu estou menos inspirado, que eu estou cansado, sabe aquele dia? Eu tenho dias assim, às vezes, entre 2 cursos Sim. longos, que eu estou cansado, eu não estou no dia mais inspirado. Mas quando eu fico no feijão com arroz, esse feijão com arroz já encanta as pessoas. Por quê? Porque eu mexo em fatores e processos específicos que geram resultados específicos e eu estou fazendo isso conscientemente. Eu sei que estou fazendo isso, eu escolho fazer. Né? Então, esse eu acho que é o grande diferencial desse trabalho. É esse mapeamento, esse olhar, essa predisposição de intervenção. Eu não sei mais hipnose que outras pessoas. Com certeza tem pessoas que conhecem técnicas que eu não conheço e vice-versa. Eu tenho certeza que eu conheço coisas que outras pessoas não conhecem. Meu curso ele não pretende esgotar o assunto hipnose, mas é um curso de uma pessoa que de fato clinica regularmente fazendo isso. Eu tenho muita experiência. É o que eu coloquei para ele também, né? Um dos diferenciais é o contexto clínico do curso. Muitos Toda a cursos aí diferença. ensinam didática, ensinam técnicas separadas. Na parte avançada, que vem nesses 7 dias que nós vamos fazer aqui, quando chegar do meio para frente, os 4 últimos dias, eu passo a ensinar não uma técnica ou um processo, mas ensinar um conjunto de coisas num pacote. Então, numa única intervenção, você vai ter uma técnica rápida,
um aprofundamento do transe, um aprofundamento do estado hipnótico, uma técnica de PNL avançada no meio e um processo hipnótico de Opa. amplificação. Então você vai aprender isso ao mesmo tempo num contexto clínico, que é diferente de ensinar isso aos pedaços. Então esse eu acho que é um dos Separadamente diferenciais. ali, né? Cada É, coisinha ali. é. Maravilha, viu? Não vejo a hora de chegar isso. Abriu essa imersão. Primeiro sai para Portugal agora, mês que vem, né? Depois Exatamente. Já o estou pessoal de praticamente Portugal de vai malas pegar. prontas. Tá chegando, o pessoal lá já vai pegar já o conteúdo compactado aí, depois você volta para cá. Em abril a gente já fica 7 dias lá no Hotel Fazenda lá. Maravilhoso o lugar. Com Aí tudo, certeza. E é tudo vai melhor combinar. ainda, né? Perfeito, porque quando você está fora, né? No, tipo, no hotel fazenda, assim, você meio que deixa tudo de lado e mergulha dentro da É, história, é muito exatamente. A melhor. ideia é processo de imersão é justamente para isso, sabe? A gente ficar 7 dias e a pessoa não se preocupa com nada, o espaço já oferece tudo, acomodação, É, refeição. A ideia é a gente assimilar 100% do conteúdo ali, né? O é. máximo possível. Existe um E lado muito assim, prático, muito de fazer a coisa acontecer. É uma abertura para que dali você encontre a sua próprio caminho, né? A sua própria tendência, o seu jeito de fazer. Eu não sou dono da verdade, eu não trabalho com coisas rígidas sobre o que tem que ser feito. Eu tenho uma experiência, eu vou compartilhar essa experiência. Eu tenho uma experiência que eu fui beber na fonte dos caras que criaram a PNL, que muitos que estudaram pessoalmente. Você imagina, Richard Bandler, Robert Dilts, todos esses caras com quem eu estudei pessoalmente, estudaram pessoalmente com Milton Erickson. Né? Então nossa, eu tô na segunda linha de sucessão, tá na né? geração ali. No segundo que recebeu lá do primeiro. Né? Então eu tenho muitas coisas que foram muito pouco distorcidas. Né? Por exemplo, a própria questão que eles falaram, né? Que mesmo lá em Portugal existe muito debate sobre separar a PNL da hipnose. Eu disse que eu nunca entendi isso porque os caras que criaram a PNL não fazem. Por que eu vou fazer? Né? O Richard Bandler, o Robert Dilts, fica muito claro que mesmo sendo uma formação em PNL, a hipnose, o contexto hipnótico, a linguagem hipnótica dentro da intervenção de PNL é crucial para o sucesso. Então, se eles nos separam e são os caras que criaram tudo isso, por que eu vou separar? Não tem jeito, né? O Henrique perguntou onde vai ser a imersão. Vai ser em Ibiúna, São Paulo, Henrique. Vai ser no mês de abril. Mais ou menos 80 quilômetros de São Paulo ali. A gente vai ter um translado que vai pegar o pessoal no aeroporto e vai levar direto para o Hotel Fazenda. Também a menina, a Flávia, perguntou aqui se a live vai ficar salva. A live fica 24 horas disponível, Flávia, no Instagram. E eu vou baixar também essa live aqui de Portugal e essa de hoje aqui. Ah, manda para mim também, que pra gente postar, né, nos Vou te canais mandar para no as drive pessoas. aí. É Vou legal. te mandar no link. Muito bom. André, você falou uma coisa assim que eu até já te pergunto. A gente falou na live de quinta-feira passada, mas só para a gente Sim? dar uma reforçada aqui, a gente tem mais uns 8 minutos aqui. Não, vamos lá. Sobre a comunicação, né? Hipnose é comunicação, a gente trabalha com linguagem hipnótica, o tempo todo a gente comunica com pessoas. E, assim, como a gente representa, aquela mesma pergunta que eu te falei, eu estou falando com uma pessoa, contando uma história para uma pessoa, e ela está representando aquilo mentalmente, né? Tudo que eu estou falando, ela está representando. Quando ela representa essa história, ela entra num downtime, num pequeno transe, pelo fato dela estar processando a história que a gente está contando para ela? Eu diria assim, que toda história leva a uma pesquisa transderivacional. Se a pessoa está disposta a te ouvir e ela ouve com interesse, o ouvir já modifica. Né? No sentido de que ela naturalmente, os mecanismos cognitivos de fazer sentido das coisas vão fazer naturalmente, mesmo que ela não pense que precisa fazer isso, ela já tenta fazer uma comparação entre o conteúdo daquela história, daquilo que está sendo falado, e a vida dela. É natural que a gente faça isso. Mas quando o hipnoterapeuta ele conhece outros elementos e trabalha tom de voz, linguagem verbal, não verbal, e acrescenta linguagem hipnótica dentro da metáfora Sim. hipnótica e tal, usa alguns elementos que chamam a atenção e otimizam o processo da comunicação, isso que já aconteceria naturalmente ganha um poder de impacto muito maior. Já amplifica, né? Porque a pessoa vai buscando, fazendo aquela pesquisa, vai comparando.
E o processo vai ali se aglutinando, vai construindo um processo, né? Eu acho que o grande sucesso do terapeuta é desenvolver um interesse, como você falou no seu atendimento, né? Um interesse genuíno sobre o cliente, quem é aquela pessoa que está ali. Eu sei que parece óbvio, mas não é. Eu espero que isso fique bem, que as pessoas pensem bastante nisso. Se interessar verdadeiramente pelo indivíduo enquanto uma pessoa única no mundo. Independente dele ter aprendido um padrão, uma técnica, por exemplo, existe na PNL a técnica da cura rápida de fobias, da modificação do padrão de alergia. Embora exista um caminho, toda vez que eu aplico a uma pessoa, embora o padrão esteja todo lá, eu não tiro o pedaço do padrão, nem modifico o padrão, mas a forma como eu entrego aquilo tem muito a ver com a realidade daquele cliente. É muito parecido com a Sim. história da metáfora terapêutica, que eu sempre insisto, nunca conte uma metáfora terapêutica exatamente como está no livro, porque aquele cliente ele tem necessidades únicas, ele está passando por questões únicas, só dele, e que por mais que a história do livro seja adequada, não é a história dele. Então, Não é a história modificações dele. precisam ser feitas. Então, eu acho que se você quer ser um excelente terapeuta, é ter essa capacidade de ajustamento, de ajustar justamente para cada pessoa aquilo que ela precisa, perceber as necessidades dela. Sob medida, né, André? Mesmo. Alexandro, curso Engenharia Mental vai ser no Hotel Fazenda Bandeirantes. O link, depois você me chama aqui no direct. O nosso Aproveita, perfil né? também aqui Porque está na bio. esse é o evento que a gente tem para esse ano, né? Dessa imersão. É o grande É evento que isso. a gente vai ter aí para ensinar de uma forma única, dentro de um processo integrado, numa mesma semana. Isso é muito bacana, é bem legal, é bem bacana. E eu fico até me perguntando, André, como seria, né, realmente poder participar dessa imersão fantástica. Não que você tenha que Talvez se alguém, inscrever hoje já, mas é bom que logo, inconscientemente, você talvez alguém tome essa esteja também se decisão. perguntando. Eu tô até aqui com a colinha sua aqui da apostila. Eu estava até passando aqui algumas coisas aqui sobre as induções e criando, né? Estou Basicamente, compondo alguma é isso indução. aí. É desenvolver o talento, igual como você faz qualquer coisa, né? Você estuda a coisa original e a partir daí vai imprimindo o seu jeito único de fazer. Nessa formação, nós vamos começar assim, ela começa treinando fatores básicos que eu penso que são impactantes para essa visão da engenharia mental, que é a junção da PNL com a hipnose, que é diferente de você estudar apenas hipnose clássica. Então, algumas pessoas ficam até um pouco confusas, porque nós temos aulas de influência verbal, não verbal, de uso da linguagem, do tom da voz, da modificação da direção da voz, Teatro de mágico. ajustes, como você exatamente entrega aquilo para o cliente, porque o cliente vai pedir, faz menos assim. Então, você vai dinamicamente treinar um monte de coisas que poderia demorar muito tempo para treinar de uma maneira muito otimizada, muito dinâmica. Aí nós vamos progredindo para a parte mais específica de hipnoterapia, onde começam os estudos sobre como fazer uma sessão começo, meio e fim, com uma estrutura, usando Sim. ferramentas que vão ajudar, roteiros específicos que vão ajudar, fatores bem específicos. Então, nós vamos progredindo o nível de complexidade na medida em que o curso vai acontecendo. Maravilha, André. Se alguém tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente vai encerrar a live aqui. Hoje faz uma live mais compacta, né? Já é o segundo tempo da live. O pessoal de Portugal também assistiu aqui hoje. Ah, bacana. Eu vou deixar. O pessoal de Portugal está aqui também. Vou deixar a live, fica salva 24 horas no Instagram. Vou baixar a live, depois se o pessoal quiser me chama, que eu mando o link pelo Google Como Drive. eu disse, né, é uma arte, né? É um estudo e ao mesmo tempo é uma arte. Eu acho que existe um lado de arte em se fazer tudo isso. E a arte só Tem, é vem uma com isso. composição. Exatamente como você está fazendo, né? Que é estudar, praticar, agregar, refletir sobre isso, modificar alguma coisa. É quando isso envolve você inconscientemente, é quando você começa a fazer arte. Existe o conhecimento, a base, a intervenção, a engenharia, mas existe a arte. Eu estou fazendo algumas coisas igual você fala. Estou construindo umas induções para mim mesmo, É sabe? isso aí. De acordo com o que eu estou. Grave, falei para o pessoal de Portugal hoje, grave, quer ficar bom, quer sentir segurança, grave. Hoje todo mundo tem um telefone celular, né? Já ia dizer um telemóvel, né? Mas telefone celular, né?
E por conta disso, é possível que a cada momento você teste, ouça sua voz. É um mecanismo de auto... Sim. É fantástico. Isso aí, quando eu comecei a fazer, o gravador era desse tamanho, com fita cassete, é caro, difícil de levar, funcionava com aquelas pilhas desse tamanho, e era muito difícil, a Cheio de qualidade era fitas. péssima, né? A fita embolava o tempo todo, né? Hoje em dia, qualquer pessoa em seu próprio telefone celular pode gravar edições hipnóticas, rever, começar a criar seu próprio acervo, porque você pode servir até de material para autopromoção e uma série de coisas assim. Nós vivemos numa época fantástica. Quisera eu começar agora com os recursos que nós temos disponíveis, que nem se imaginava ter há 30 Nossa, anos atrás, quando eu comecei. com certeza. Nem eu sou de 83, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar, assim, eu tinha pouco acesso, eu tinha acesso nenhum à internet, ao computador. Eu era pilhas de É, livros, né? Livro mesmo. É a mesma coisa. Hoje em dia a acessibilidade é muito maior, sim, né? Hoje sim, sim. Podemos fazer tem muitas coisas e essa coisa do treinamento é muito importante, né? Se as pessoas ouvissem aquilo que eu digo, como você está fazendo, né? Esse é o grande segredo, é ouvir induções de outras pessoas, transcrever induções como essas que a gente fala, porque junta a PNL com a hipnose e outras coisas assim. Se não quiser transcrever a minha, se você fala inglês, tem as do Paul McKenna, que são tão boas quanto, tem as do Richard Benda, mas são em inglês, né? Então, você tem que ter o domínio do é, inglês para fazer. Se não tem eu, né? E eu honestamente, eu não conheço, tirando alguns alunos meus que já estão brilhando por aí, que eu já dou curso há mais de 10 anos, né? Eu não conheço ninguém que, fora do meu eixo de alunos que eu formei, faça indução nesse nível, dessa forma. Então aproveita que tem de graça no YouTube, transcreve, pratica, ouve, faça isso ser íntimo seu. Porque tudo aquilo que a gente tem intimidade, a gente tem familiaridade, aquilo flui por nós. Então, a melhor maneira de você fluir no atendimento, de ter segurança, é que a hipnose, esse universo seja tão íntimo, tão parte de você, que você não precisa pensar, flui já inconscientemente. vai ser de forma natural, né? A coisa vai acontecendo. Tão Como naturalmente diz, quanto tudo mais, né? como diz Paulo Coelho, seja como um rio que flui. É isso aí. Agora. Maravilha, André. Então, é isso aí. Acho que a gente deu para bater um papo aqui Com bacana certeza. hoje. E o pessoal que está na nossa live aí, quiser saber mais informações sobre a É, imersão de Portugal, daqui do Brasil, é só chamar a gente aqui nas redes isso aí. sociais, no nosso grupo do WhatsApp. E é isso aí. Para achar a gente tá fácil. É. É isso aí, Vamos André. Então, adiante. maravilha. Obrigado. Obrigado aí, Obrigado por obrigado a mais uma todos. live aí, mais um aprendizado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. Vão lá para os grupos, façam as perguntas. Eu estou sempre atento. O pessoal me ajuda a ficar atento às mensagens que estão chegando. Estou sempre, toda semana, eu estou postando vídeos, induções, um monte de coisas novas aí para a gente manter todo mundo bem dentro desse universo. Participa lá que vocês vão gostar. É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal, que participou da nossa live aí. Até mais. Até Até semana que vem. mais.